O artigo 244 do Código Penal trata do abandono material. E diz lá o dispositivo: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. A primeira coisa, a gente tem aquele tipo penal misto alternativo e cumulativo, né? Ele é cumulativo em razão do ponto e vírgula, que divide o tipo, né, em mais de uma parte, e ele é alternativo quando em cada uma dessas partes, né, há uma alternatividade em relação à conduta. Né? Então vamos lá, deixar sem justa causa. Ou seja, o que é sem justa causa? Né? Na verdade, uma coisa sem justa causa é não amparada em lei. A justa causa é aquilo que a lei permite. Se vocês perceberem, né, nas ações de alimentos, né, o juiz sempre manda intimar a parte ao pagamento ou justificar a razão pela qual não pode efetuar o pagamento da pensão alimentícia, né? Antes de ele decidir pela prisão ou não, ele determina que isso seja feito, né? Esse tipo penal, ele tem amparo no artigo 229 da Constituição Federal, né, que ele fala da obrigação lá dos pais e dos parentes, né, de socorrer os seus parentes, né, de socorrer os seus ascendentes, descendentes, né? Essa proteção constitucional está no artigo 229 da Constituição Federal. Então, por isso que o tipo traz sem justa causa, porque se houver uma causa justa prevista em lei para que ele não pague ou que impeça o pagamento, aí a gente não tem um crime. De prover a subsistência. O que é prover a subsistência? É o sustento para assegurar a vida ou a saúde de alguém. Quem é esse alguém? O cônjuge, seja o marido ou a mulher, não importa, né? Filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou seja, aquele que não tem condições alguma de trabalhar, e aí pode ser maior de 18 anos, não tem nenhum problema. O inapto para o trabalho pode ser um filho maior de 18 anos. Ou de ascendente inválido. O que é ascendente, né? Pais, avós, né? Inválidos, né? Ou seja, que não tem condições de ter uma vida independente, né? Que precisa sempre da ajuda de alguém. Ou maior de 60 anos, né? Maior de 60 anos é o idoso, porque o Estatuto do Idoso considera os maiores de 60 anos como idosos, né? Aqueles que precisam de uma proteção maior, né? Então, deixar-se de prover essa subsistência, não lhes proporcionando os recursos necessários. Que são recursos necessários? Aquilo que é indispensável à sobrevivência. Sem exagero, sem luxo, sem supérfluo, né? É o indispensável à sobrevivência. Ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia. O que é pensão alimentícia, né? Aquela pensão mensal que se paga a alguém para que ela tenha o mínimo necessário para a sua sobrevivência, né? E ele fala, pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. O que ele quer dizer isso, né? A pensão judicial acordada é aquela que houve acordo entre as partes e o juiz homologou. Então, é uma pensão alimentícia acordada pelas partes, mas homologada pelo juiz. A pensão alimentícia fixada é aquela em que não houve acordo entre as partes e o juiz fixou de acordo com aquele binômio lá, necessidade e possibilidade. Necessidade da pessoa que pede, do credor dos alimentos, né? E a possibilidade de pagamento daquele do devedor, né? Daquele que tem a obrigação de prestar os alimentos. Ou majorada, porque pode haver uma ação
que peça o aumento da pensão alimentícia, né, sua majoração, e o juiz pode determinar que ela seja majorada. Depois a outra parte, deixar sem justa causa também, ou seja, sem aquelas situações em que a lei permite, de socorrer descendente ou ascendente, ó, aqui ele já acrescentou descendente, né? O ascendente pais, avós, né? Descendente filhos, netos, gravemente enfermo. Gravemente. Quando ele vem falando aqui de socorrer, deixar de socorrer, é quando se abandona a defesa e a proteção, porque há necessidade de se proteger essas pessoas gravemente enfermas. Os parentes têm a obrigação de socorrer, né, de dar a proteção. Quando não dão, então a gente tem o crime aqui do abandono material. Por que ele é um abandono material? Porque é aquilo que é necessário para o sustento da vida, da saúde, é o mínimo para a sobrevivência daquela pessoa. É por isso que o crime tem esse nome iuris, né, de abandono material. A pena de 1 a 4 anos de detenção e multa. Olha que engraçado aqui, multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Vejam que aqui o legislador abandonou aquela forma lá do Dias Multa. Ele abandonou, ele já fixou em salário mínimo. Ele já trouxe parâmetro o salário mínimo e pronto. Né? Ele não quer saber de dias multas aqui. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem? Sendo solvente. O que quer dizer sendo solvente? É aquele que tem condições de pagar. Frustra, o que é frustrar? Né? É impedir. Né? De alguma forma ele deixa de pagar. Ou, aqui embora esteja escrito ilide, o correto é elide. Ou elide, ou seja, deixa de pagar de qualquer modo, ou seja, não importa o artifício que ele utilize, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. E aqui interessante quando ele fala, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função. Não são poucas as vezes em que a gente vê no dia a dia o sujeito pedir demissão do emprego, sair do emprego com o objetivo de não pagar a pensão ou de não querer pagar aquele valor da pensão. É um absurdo isso, é um absurdo. É evidente que a prova é muito difícil de se fazer. Como é que você vai provar que o sujeito deixou o emprego porque ele não queria pagar a pensão? É realmente difícil, mas se a gente conseguir fazer essa prova aí, a gente pode pensar no crime de abandono material, né? A gente tem duas situações, né? Porque aqui nós falamos do idoso, né? Do ascendente e do idoso maior de 60 anos, mas a gente tem a questão do idoso não ascendente. Por exemplo, o tio, né? O tio que mora comigo lá, que mora na minha casa, mora nos fundos da casa, né? E que ele tem mais de 60 anos, né? O Estatuto do Idoso, ele trouxe lá no seu artigo 97 lá, o crime criminalizando também a conduta, né, do abandono material do idoso que não seja o ascendente. Né? Então ele vem lá, deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar, dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir nesses casos, né, quando há a justa causa, o socorro da autoridade pública, né, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então a gente tem também essa figura lá no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Deficiente, ele traz também, ó, e eu estou falando de deficiente porque nós vimos aqui que ele falou inválido lá, né? Inapto para o trabalho, ascendente inválido, porque o ascendente pode ser inválido menor de 60 anos, né? Então diz lá o artigo 90 do Estatuto do Deficiente, artigo 90, abandonar pessoa com deficiência em hospital, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único.
Nas mesmas penas incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Né? Ou seja, se você assumiu a responsabilidade, né, judicial, vamos dizer assim, vamos imaginar que você tem a curatela dele, né? E aí também pode ser o mandado, como pode ser a lei, né, que acaba dando na mesma, né? Então, se você não prover essas necessidades básicas, você responde pelo crime do artigo 90 da Lei 13.146 de 2015. Ok? Grande abraço.